Elas estão ali, imóveis, silenciosas, imponentes, há mais de 4.000 anos, desafiando o tempo, o vento e a razão humana. Mas o que existe ao redor dessas montanhas de pedra que o mundo idolatra? Quem vive à sombra das pirâmides? E o que o Egito não quer, ou talvez não possa, mostrar a você? Imagine o sol nascendo sobre o deserto de Gizé. O céu é de um azul quase sagrado e o ar quente parece vibrar sobre as pedras douradas. O turista ergue o celular, enquadra as pirâmides e sorri. Mas se ele virasse o rosto para trás, veria outro Egito. Um Egito que não aparece nos cartões postais. Um bairro inteiro, feito de tijolos crus e poeira, vive encostado nos muros que cercam a necrópole. Crianças descalças correm por vielas estreitas, vendendo miniaturas de pirâmides por algumas libras egípcias. 5 por $1, senhor, grita uma voz rouca. Um garoto de 12 anos, com os olhos queimados de sol, carrega uma bandeja de chá sobre a cabeça. Ele nunca entrou nas pirâmides, mas as vê, todos os dias. E aqui começa o contraste. As pirâmides foram erguidas por homens anônimos, e ainda hoje é de homens anônimos que elas vivem. Os guias turísticos, que sorriem em 10 idiomas diferentes, ganham menos do que um ingresso para o Museu do Cairo. Os camelôs, os motoristas, os cuidadores dos camelos, todos eles sobrevivem de uma economia que finge ser abundante. Enquanto os hotéis de luxo e os cruzeiros pelo Nilo prometem experiências exclusivas, as famílias locais lutam para pagar o pão do dia seguinte. Um homem de barba grisalha, sentado à sombra de uma parede rachada, diz com um sorriso cansado: o ouro do Egito não brilha pra gente, meu amigo. Só ilumina quem vem de fora. Essa frase ecoa como uma oração invertida. Porque o Egito, que um dia construiu monumentos para a eternidade, hoje constrói ilusão para sobreviver. O turismo virou uma forma moderna de escravidão emocional. Milhões de visitantes por ano, milhões de fotos por segundo, e ainda assim, o país continua pobre. Por quê? Porque o Egito exporta mistério, mas importa sobrevivência. A beleza das pirâmides é a cortina de fumaça que esconde um sistema que nunca mudou. O antigo faraó virou governo, o chicote do capataz virou imposto, e os camponeses que ergueram blocos de pedra sob o sol agora erguem sorrisos para turistas. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. O Egito é, espiritualmente, um espelho do ser humano moderno. Todos nós temos nossas pirâmides, aquilo que mostramos ao mundo, o monumento da aparência, da glória, do sucesso. E atrás delas, temos o nosso deserto, o lugar onde escondemos a pobreza emocional, a solidão e a busca silenciosa por sentido. Enquanto o mundo tira fotos da eternidade, o povo local tenta sobreviver ao presente. Enquanto o sol ilumina as pedras de milhões de anos, há casas inteiras sem eletricidade a poucos metros dali. E ninguém quer olhar, porque é mais fácil venerar o passado do que enfrentar o agora. À noite, quando o deserto adormece e o vento arrasta o pó das ruínas, é possível ouvir os ecos de uma verdade esquecida. O Egito não é apenas uma civilização antiga, é uma lição viva sobre como o homem cria símbolos para esconder sua dor. Um guia me disse certa vez, olhando para as estrelas sobre as pirâmides: todo mundo vem buscar algo aqui. Uns buscam respostas, outros só boas fotos, mas poucos percebem que o mistério das pirâmides não está nelas, está nas pessoas que vivem à sombra delas. E ele tinha razão. Porque as pirâmides são apenas espelhos de um segredo humano, a necessidade de acreditar que o passado era melhor, porque o presente dói demais. O Egito, com toda a sua grandeza, nos ensina algo brutalmente verdadeiro. A glória pode durar milênios, mas a justiça, às vezes, não dura um dia. E no final, talvez o verdadeiro tesouro do Egito não esteja escondido sob as areias, mas nas histórias invisíveis daqueles que continuam erguendo, todos os dias, o peso do mundo nas costas. Se essa verdade te tocou, não. Pare por aqui. Há muito mais nas próximas camadas dessa história. Siga a jornada, porque o Egito que você pensa conhecer está apenas começando a ser revelado. Você já se perguntou quem realmente ganha com as pirâmides? Com o Nilo cintilando ao pôr do sol e o turismo jorrando dinheiro de todos os continentes, parece impossível que o Egito ainda seja um dos países mais desiguais do planeta. Mas há algo que ninguém te contou. O Egito não vive do ouro, vive das migalhas que caem dele.
E por trás de cada selfie nas pirâmides, existe uma economia que parece feita de areia, bonita à distância, mas que escapa pelos dedos quando tentamos segurar. O som dos motores dos ônibus de turismo ecoa no deserto. Filas de vans deixam turistas diante das pirâmides, enquanto homens locais se amontoam na sombra, oferecendo camelos, lenços, perfumes. É uma dança antiga, onde o turista acredita estar comprando uma lembrança, mas está, sem perceber, participando de um teatro econômico cruel. O dólar muda de mão, o sorriso é forçado, o calor sufoca. E quando o visitante vai embora, o Egito continua preso no mesmo ciclo: vender sua própria história para sobreviver. O país que um dia ensinou o mundo a contar o tempo, hoje mede a própria dignidade em notas estrangeiras. E a ironia é brutal. Quanto mais o Egito se mostra ao mundo, mais ele se perde de si mesmo. Nos cafés do Cairo, homens de meia-idade observam as notícias nos televisores pendurados nas paredes. O turismo subiu 30% este ano, dizem os apresentadores. Mas na rua, o pão dobrado com falafel custa o dobro. Um taxista olha o retrovisor e desabafa: turistas acham que estamos ricos, mas a gente só vê o dinheiro passar, nunca fica. E ele está certo. O turismo representa mais de 10% do PIB do Egito, mas grande parte vai direto para empresas estrangeiras, investidores distantes, corporações que transformaram a cultura em mercadoria. O povo egípcio é o figurante do próprio espetáculo. Enquanto o governo comemora recordes, milhões lutam com o básico: água limpa, energia constante, escolas em ruínas. Mas o problema é mais profundo do que economia, é espiritual. Porque o Egito se tornou um espelho do mundo moderno, um lugar onde a aparência vale mais que a essência. Um país que ergue monumentos à eternidade, enquanto o presente desaba em silêncio. E talvez o erro não esteja apenas no sistema, mas na mente coletiva. Há algo que você precisa entender. Quando um povo começa a vender sua própria alma como atração, ele corre o risco de esquecer quem é. E é isso que está acontecendo aqui. As pirâmides, que um dia representaram a imortalidade da alma, hoje são cenário para ensaios de moda e influenciadores. O símbolo da conexão entre o homem e o divino virou pano de fundo para curtidas. Mas há algo de triste nessa imagem. Atrás das câmeras, há trabalhadores que ganham menos de $10 por dia, dormindo em casas de barro, enquanto turistas pagam $1.000 por um passeio de balão sobre o Vale dos Reis. A desigualdade virou tão natural quanto o calor do deserto. Você acha que o Egito é rico? Pergunta um vendedor de lembranças, apontando para as pirâmides. Então olha para mim. Se o ouro delas fosse nosso, eu não estaria aqui. Ele sorri, mas o olhar denuncia algo mais profundo. A sensação de ser herdeiro de uma glória que nunca recebeu. O Egito vive da memória de sua grandeza, mas não do fruto dela. E isso não é apenas uma questão econômica, é uma ferida histórica. Durante séculos o país foi saqueado por impérios, arqueólogos, corporações. O que era tesouro virou troféu. O que era sagrado virou produto. E o mais assustador, o mundo chama isso de turismo, mas existe um ensinamento oculto nas areias do Egito. Quando uma civilização esquece o valor do que carrega dentro e começa a vender sua alma para ser aceita, ela morre em pé, como uma pirâmide sem coração. É por isso que, apesar da beleza, há uma tristeza invisível pairando sobre o Egito. Uma tristeza que não vem da pobreza, mas do esquecimento. Porque a verdadeira riqueza do Egito nunca esteve no ouro, nem nas pedras, nem nos turistas. Ela está na sabedoria que o tempo tentou enterrar. A mesma sabedoria que dizia: o homem que busca a eternidade fora de si constrói monumentos que um dia viram ruínas. A economia das areias douradas é um espelho do mundo em que vivemos. Todos nós, de alguma forma, vendemos nossas pirâmides. Nos tornamos guias da nossa própria história, oferecendo versões filtradas daquilo que realmente somos na esperança de receber algo em troca. Aprovação, fama ou apenas um pouco de amor. Mas o preço é alto, porque assim como o Egito, corremos o risco de acordar um dia cercados por ruínas douradas e perceber que trocamos nossa alma por migalhas de atenção. No horizonte, o sol mergulha por trás das pirâmides. O deserto muda de cor e o vento traz o som distante de um chamado, o mesmo que ecoa há milênios.
Lembra-te de quem tu és. Se essa história fez você enxergar o Egito de outro jeito, imagine o que ainda está por vir. O que acontece quando os guardiões do passado percebem que o futuro está sendo vendido? Siga comigo no próximo capítulo, porque o deserto ainda guarda segredos que o dinheiro nunca poderá comprar. Quem protege o passado quando o presente está à venda? Você já parou para pensar em quem são os verdadeiros guardiões das pirâmides? Não os faraós, nem os deuses esculpidos em pedra, mas os homens e mulheres vivos, de carne, suor e desespero, que hoje carregam sobre os ombros o peso da história mais antiga da Terra. Eles não usam coroas nem cetros, usam sandálias gastas, chapéus de palha e mãos calejadas de tanto cavar o tempo. O sol nasce ardente sobre o deserto. As sombras das pirâmides se alongam como fantasmas de outra era. E lá estão eles, arqueólogos, guias, beduínos, escavadores, homens que falam com a terra como se ela tivesse voz. O som das pás cortando a areia se mistura ao chamado distante da oração nas mesquitas do Cairo. Um arqueólogo, inglês coberto de poeira, observa um fragmento de cerâmica. Um beduíno de túnica branca e olhar desconfiado acende um cigarro e murmura: toda vez que eles cavam o passado, o futuro da gente fica menor. Essa frase é um golpe seco, porque o Egito moderno é um campo de batalha entre quem quer preservar o mistério e quem quer lucrar com ele. As descobertas arqueológicas viraram espetáculo global. Câmeras, drones, transmissões ao vivo. Quando um novo túmulo é aberto, o mundo vibra. Mas poucos se perguntam: o que acontece depois que as luzes se apagam? As relíquias mais valiosas não ficam no Egito. São levadas para museus da Europa e dos Estados Unidos, transformadas em vitrines milionárias que lucram com aquilo que não lhes pertence. Um guia local, Ahmed, fala com a voz amarga: as múmias viajam mais do que eu, e nenhuma delas paga passagem. Enquanto o mundo celebra a redescoberta dos faraós, os guardiões do presente vivem esquecidos, sem reconhecimento, sem salário digno e com uma sensação constante de estarem protegendo algo que nunca será deles. Mas há um lado ainda mais sombrio. Sob o manto da arqueologia, existe uma corrida silenciosa: o tráfico de antiguidades. Relíquias saqueadas em escavações ilegais alimentam um mercado clandestino avaliado em bilhões de dólares. Pedras que um dia foram sagradas, hoje dormem em cofres particulares, longe das areias do deserto. E o mais triste, muitos desses achados são feitos por locais desesperados, tentando alimentar suas famílias. Eles sabem que estão vendendo a alma do país, mas a fome fala mais alto que o orgulho. No coração desse dilema, há algo profundamente humano. O Egito é o retrato do conflito entre o que queremos preservar e o que precisamos vender para sobreviver. E essa luta não é apenas econômica, é espiritual. Cada pedaço de pedra retirado da areia é também um pedaço de identidade arrancado da alma. Mas há também os guardiões silenciosos, aqueles que resistem. Os arqueólogos egípcios que enfrentam governos, corporações e pressões internacionais para manter o passado em casa. Uma mulher, vestindo um lenço azul e segurando um caderno surrado, diz diante de uma tumba recém-descoberta: esses ossos são nossos professores. Eles nos lembram do que fomos e do que ainda podemos ser. O tom da voz dela é quase religioso, e talvez seja isso que o mundo esqueceu. A arqueologia não é apenas ciência, é fé. Fé naquilo que sobrevive ao tempo. Fé de que a memória tem poder. Mas existe um paradoxo cruel. Enquanto os guardiões do passado lutam para proteger o que resta, o mundo moderno cava mais fundo, não na areia, mas na consciência. Transformamos o sagrado em conteúdo, o mistério em entretenimento, e o Egito, que antes ensinava sobre a eternidade da alma, agora ensina sobre a fragilidade da memória. Quando você vê uma pirâmide, está olhando para o resultado de milhares de vidas sacrificadas para que algo permanecesse. Mas quando olha para os olhos de um guia turístico, está vendo o preço que se paga para manter a ilusão viva. E é aí que o verdadeiro ensinamento se revela. O guardião do passado não é aquele que escava tumbas, é aquele que não deixa o sentido morrer. Porque o que realmente está em jogo no Egito não são apenas artefatos,
É a luta pela alma de uma civilização. Uma luta que se repete em todos nós, cada vez que escolhemos entre preservar nossa essência ou vendê-la por conveniência. No fim do dia, o sol mergulha nas dunas e o deserto silencia. Os homens cobrem os artefatos com panos, fecham as escavações e voltam para casa. Mas a sensação permanece. Há algo vivo sob aquelas areias. Algo que observa, que espera, que não quer ser esquecido. E talvez seja essa a maior lição do Egito. Não basta proteger o passado. É preciso entender o porquê ele insiste em nos chamar de volta. Se você sentiu essa conexão, continue. No próximo capítulo, vamos mergulhar onde fé, tradição e loucura se encontram. Porque o Egito não é apenas história, é um espelho de tudo o que ainda não compreendemos sobre nós mesmos. Você já se perguntou o que acontece quando uma civilização de 5.000 anos tenta coexistir com o século XXI? Quando o antigo e o moderno não apenas se cruzam, mas colidem? O Egito é esse campo de batalha invisível, onde o sagrado e o profano se encaram todos os dias nas ruas empoeiradas do Cairo. Aqui, uma mulher cobre o rosto com o véu em respeito à tradição, enquanto, a poucos metros, outra posa para selfies em frente à mesquita de Al-Azhar. E o ar parece pesado, como se as orações e os flashes disputassem o mesmo espaço espiritual. O som da cidade é uma mistura impossível de eras. O chamado do muezim ecoando das torres, o buzinar incessante dos carros, o estalar do pão quente saindo dos fornos de pedra. Tudo vibra entre dois mundos, o que honra os deuses antigos e o que busca o conforto moderno. Mas o que ninguém te conta é que esse choque de fé e tradição não é apenas cultural, é existencial, porque o Egito vive uma luta silenciosa entre preservar sua alma e sobreviver à pressão do mundo globalizado. E cada pessoa, cada gesto, cada escolha carrega essa tensão. Um velho guia, com o rosto marcado pelo sol, diz enquanto aponta para as colunas de Luxor: aqui, o homem acreditava que podia falar com o céu. Hoje ele fala com o Wi-Fi. Ele ri. Mas é um riso triste, porque por trás da piada existe uma verdade dolorosa. O Egito, berço das primeiras orações humanas, está esquecendo como se conversa com o invisível. Nas vielas do Cairo antigo, famílias inteiras ainda vivem conforme leis religiosas de séculos atrás. O casamento é decidido pelos pais. A honra da mulher vale mais que sua voz. E a fé é o único escudo contra a miséria. Enquanto isso, nos cafés luxuosos às margens do Nilo, jovens egípcios bebem cappuccinos e sonham com vistos para a Europa. Duas realidades opostas, coexistindo no mesmo país. Duas versões do Egito, presas dentro da mesma alma. Mas há um detalhe que muda tudo. Esse conflito não é apenas entre gerações, é entre tempos. O Egito é uma linha do tempo viva, onde o ontem nunca morre, apenas muda de roupa. E é justamente isso que o torna tão fascinante e tão doloroso. Pense nas pirâmides. Para os antigos, elas eram portais para a vida eterna. Para os turistas, são pontos de selfie. Para os religiosos mais conservadores, são símbolos pagãos que jamais deveriam ser celebrados. E para os jovens, são relíquias de um passado que já não conversa com o futuro. 4. Visões, 4 verdades, e um único território tentando abrigar todas elas. Mas o choque de fé vai além das crenças religiosas. Ele atinge a moral, o comportamento e até o amor. Em uma aldeia perto de Aswan, um casal foi obrigado a se separar porque ela queria estudar fora, e ele, devoto, acreditava que o destino da mulher era cuidar do lar. Ela chorou por dias, mas foi. Hoje, trabalha como guia bilíngue para turistas e envia metade do salário à família. Meu pai ainda não fala comigo, disse. Ela com os olhos marejados, mas eu oro todos os dias por ele. A fé não é prisão, é liberdade, e talvez seja esse o verdadeiro coração do Egito, a luta para encontrar liberdade dentro da tradição. O país vive sob leis religiosas e costumes milenares, mas abriga uma juventude que sonha com futuro, internet e independência, e isso cria um paradoxo espiritual profundo. O povo que construiu templos para a eternidade agora tenta entender o que significa viver o presente. As orações ecoam 5 vezes por dia, chamando milhões a dobrar o corpo e tocar o chão.
Mas quantos ainda dobram o coração? Quantos oram por fé e quantos por medo? No Egito, até o ato de acreditar virou um ato de resistência. E é aqui que o toque geopolítico se revela. Por trás das mesquitas e dos rituais, há uma disputa invisível: o poder entre o Estado, a religião e o povo. Durante décadas, governos usaram a fé como instrumento de controle, ao mesmo tempo em que o turismo ocidental a transformava em produto exótico. É uma guerra silenciosa, a do sagrado contra o capital. E o campo de batalha é a alma egípcia. Mas existe esperança. Em meio a toda essa contradição, surgem vozes novas, jovens que estudam, criam, se expressam, que não querem destruir a tradição, mas reinterpretá-la. Eles não veem o islamismo ou o cristianismo como muros, mas como pontes. Eles acreditam que o verdadeiro Egito não está nas ruínas, mas no renascimento. Um desses jovens, artista de rua, pintou nas paredes do Cairo uma frase que virou símbolo: os deuses antigos ainda nos observam. A pergunta é: o que estamos fazendo com o dom que nos deixaram? Essa é a reflexão que poucos fazem. A fé não é sobre o que adoramos, mas sobre o que escolhemos preservar. E talvez o maior milagre do Egito moderno não esteja nas suas pirâmides ou nas suas relíquias, mas na capacidade de continuar acreditando, mesmo depois de tanto tempo sendo testado. Quando o sol se põe sobre o Nilo, as mesquitas se iluminam e a cidade vibra em uma mistura de passado e futuro. O velho e o novo se encaram, mas não se odeiam. Eles apenas coexistem como duas almas presas no mesmo corpo. E no fim, é isso que o Egito nos ensina. A fé verdadeira não é a que separa, é a que conecta. Porque toda crença que sobrevive ao tempo não é prisão, é ponte. Se essa jornada tocou algo dentro de você, siga em frente comigo. No próximo capítulo, você vai descobrir os segredos que a ciência ainda não conseguiu explicar, as maravilhas que o olho humano vê, mas a mente ainda não entende. Você acredita que as pirâmides foram apenas tumbas? E se eu te dissesse que até hoje ninguém conseguiu explicar completamente como elas foram construídas, nem mesmo com toda a tecnologia moderna? O Egito não é apenas um país, é um enigma. Um código deixado por mãos que sabiam mais do que o tempo foi capaz de preservar. E talvez o maior mistério das pirâmides não esteja nas pedras, mas no que elas simbolizam sobre o próprio ser humano. O sol nasce por trás do platô de Gizé, e a luz toca as pirâmides com precisão milimétrica, como se alguém, há milênios, tivesse calculado o ângulo exato de cada raio. As pedras parecem vivas, respiram o calor, refletem o ouro, emanam silêncio. Os turistas levantam os celulares, registram o instante e seguem adiante. Mas há quem pare, há quem sinta algo que não se explica. Uma vibração antiga, uma força invisível que parece atravessar o corpo. Um arqueólogo japonês, de olhos atentos e fala calma, certa vez disse: as pirâmides não foram feitas apenas para os mortos, elas foram feitas para lembrar os vivos do que são capazes. E talvez ele tenha razão, porque o Egito é uma prova viva de que a humanidade já alcançou picos de sabedoria que hoje chamamos de mistério. Mas há algo mais profundo aqui. As pirâmides estão perfeitamente alinhadas com as estrelas do cinturão de Órion. A Grande Pirâmide, em particular, está orientada com precisão quase absoluta ao norte verdadeiro, algo que só seria possível com instrumentos que oficialmente não existiam naquela época. Então surge a pergunta: como? Como um povo de 4.000 anos atrás conseguiu construir algo que nem a engenharia moderna consegue replicar com perfeição? Alguns dizem que era pura matemática, outros que havia tecnologia perdida ou até conhecimento espiritual elevado. Mas o que quase ninguém fala é sobre o propósito oculto dessas construções, porque diferente do que a maioria pensa, as pirâmides não eram apenas túmulos, eram instrumentos de energia, de harmonia, de conexão, um elo entre a Terra e o cosmos. Na antiguidade, acreditava-se que o corpo humano era uma pirâmide em miniatura, que cada alma também tinha seu alinhamento, seu ponto de equilíbrio entre o terreno e o divino. E talvez seja por isso que, quando alguém se aproxima demais dessas estruturas, sente algo que não sabe nomear. Não é medo, não é fascínio, é uma lembrança.
como se o corpo reconhecesse o que a mente esqueceu. O Egito nos confronta com uma pergunta incômoda. Será que realmente evoluímos? Ou apenas esquecemos o que sabíamos? Hoje, com satélites, inteligência artificial e robôs, ainda não conseguimos construir algo com a mesma precisão e durabilidade das pirâmides. Elas desafiam o tempo, o clima e a lógica, e por isso incomodam tanto, porque lembram que o homem moderno, com toda a sua arrogância tecnológica, talvez não seja tão avançado quanto imagina. Mas há outro mistério, o espiritual. Nos templos de Luxor e Karnak, há hieróglifos que mostram símbolos que se assemelham a lâmpadas, hélices e até circuitos. Seriam apenas coincidências? Ou os antigos realmente sabiam algo sobre energia que nós ainda estamos redescobrindo? O físico Nikola Tesla, fascinado pelo Egito, dizia que a Terra era uma grande bateria viva e que as pirâmides talvez fossem antenas que captavam e transmitiam essa energia natural. E se isso for verdade, o Egito não foi apenas o berço da civilização, foi o berço da consciência. Mas o maior mistério não está nas pedras, e sim no que elas despertam em nós. O Egito nos obriga a olhar para dentro, para nossa própria pirâmide interior, aquela que guarda nossos segredos, nossos medos, nossos dons, porque cada um de nós é também uma estrutura milenar tentando resistir ao tempo. Somos feitos de camadas, corpo, mente, alma, passado, futuro, fé e dúvida. E o topo, o ponto de luz, é onde encontramos o que os egípcios chamavam de Ka, a energia vital que nunca morre. Talvez seja isso que o Egito tenta nos ensinar desde sempre, que o verdadeiro poder não está em conquistar o mundo, mas em compreender a própria essência, que o homem não precisa buscar o divino nas estrelas, porque o divino já habita dentro dele. As pirâmides são lembretes de que o ser humano foi feito para erguer o impossível, fora e dentro de si. Mas há uma ironia poética nessa história. Enquanto o mundo inteiro olha para as pirâmides como monumentos à glória, o povo que vive ao redor delas luta para sobreviver. A energia que antes simbolizava a iluminação agora representa desigualdade. O símbolo de ascensão espiritual virou o cartão postal turístico, e o Egito, que um dia ensinou o mundo a se conectar com o cosmos, hoje precisa reaprender a se conectar consigo mesmo. No fim do dia, quando o sol se põe e o deserto começa a esfriar, as sombras das pirâmides se estendem sobre as casas simples, as luzes do Cairo piscam à distância, e o vento carrega o som distante da vida moderna. Mas lá dentro, nas pedras silenciosas, algo permanece vivo, uma vibração antiga, como um coração batendo sob a areia. Talvez seja o próprio planeta, ou talvez sejamos nós, tentando lembrar o que esquecemos. O Egito é o lembrete mais belo e mais doloroso de que a humanidade nasceu de mistério e de propósito, e que por mais que o tempo passe, há perguntas que não devem ser respondidas, mas sentidas. Se essa reflexão abriu um novo olhar em você, continue comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Vamos falar sobre o preço da eternidade e o que o Egito perdeu para continuar existindo. Há uma pergunta que o Egito nos obriga a fazer, uma pergunta que ninguém gosta de responder. Quanto vale a eternidade? Vale a vida de um povo? Vale a verdade? Ou vale apenas o brilho que o mundo vê? As pirâmides continuam de pé, mas o que o mundo não vê é o preço invisível que mantém essas pedras em silêncio. O Egito carrega a alma de uma civilização imortal, mas também o peso de um presente esquecido. Às margens do Nilo, um velho vendedor de papiros observa o pôr do sol. O reflexo dourado da água parece tocar o passado. Ele estende a mão e diz, com um sorriso cansado: todos vêm ao Egito procurando respostas, mas ninguém quer ouvir as perguntas. Essa frase ecoa como um feitiço, porque o Egito não é apenas um lugar, é um espelho que mostra a face da humanidade, gloriosa por fora, ferida por dentro. Nós construímos impérios, templos, pirâmides, mas esquecemos de construir paz. E talvez essa seja a verdadeira maldição do Egito, não as pragas antigas, não as tumbas dos faraós, mas a incapacidade de aprender com o que já foi revelado. O homem moderno olha para o Egito como um museu do passado, mas o Egito olha de volta e vê o nosso futuro. Pense nisso. As pirâmides continuam de pé há milênios.
enquanto as nossas cidades desmoronam em poucas décadas. Eles criaram monumentos que resistem ao tempo. Nós criamos distrações que nos roubam o tempo. Eles olhavam para o céu e buscavam sentido. Nós olhamos para a tela e buscamos validação. Mas o Egito ainda sussurra. E quem escuta com o coração entende. O que é eterno não é o que dura, é o que transforma. E é por isso que o Egito nunca morre. Porque, mesmo coberto de pobreza, conflito e esquecimento, ele continua ensinando, em silêncio, o que é ser humano. O verdadeiro ouro do Egito não está nas tumbas dos faraós. Está na força de um povo que sobreviveu a impérios, guerras e tempestades de Hareisha e ainda sorri. Está nos olhos do guia que repete a mesma história 1000 vezes por dia, mas ainda acredita que cada turista pode enxergar algo novo. Está nas crianças que correm entre ruínas milenares e ainda sonham com o futuro. Porque o Egito, apesar de tudo, continua acreditando. E talvez seja isso que o torna imortal. E você? O que está construindo que vai durar além da sua vida? O que está deixando para o mundo? Pedra ou propósito? Porque no fim, todos nós somos arquitetos da própria eternidade. E o tempo é apenas o deserto que testa o que realmente importa. Então, da próxima vez que olhar uma foto das pirâmides, lembre-se, elas não são apenas monumentos, são espelhos, e o que você vê nelas diz muito sobre o que há dentro de você. E é por isso que essa história não termina aqui, ela começa agora, porque o mundo está cheio de lugares como o Egito, lindos por fora, esquecidos por dentro, lugares que escondem verdades que podem mudar o modo como você enxerga tudo, inclusive a si mesmo. Então, se essa jornada te tocou, não pare aqui. Inscreva-se, siga o canal, mergulhe nas próximas histórias. Cada episódio é uma viagem para dentro da alma humana, entre o visível e o invisível, o real e o eterno, porque o mundo está cheio de segredos. Mas só quem aprende a olhar além da superfície descobre o que realmente é imortal.